Bom, pessoal, hoje vamos resolver essa questão aqui do Incrópera, tá? Transferência de calor. Questão sobre transferência de calor em meio estacionário, tá? Questão que envolve aí cilindros, tá? Sem geração. Vapor d'água escoando em um longo tubo com parede delgada mantém a sua parede a uma temperatura uniforme de 500 Kelvin. O tubo é coberto por uma manta de isolamento composta por dois materiais diferentes, A e B. Então, a gente pode ver aqui o material A representando metade de uma circunferência. Isso é muito importante para resolver essa questão, tá? E o material B aqui ocupando um espaço aqui referente também metade de uma circunferência, tá? Lembrando que isso aqui é um cilindro. Pode-se supor que há na interface entre os dois materiais uma resistência de contato infinita, tá? Então, entre os dois materiais aqui, ó, tá? A gente vai considerar que essa resistência de contato ela é infinita, tá? Toda a superfície externa está exposta ao ar, para o qual T infinito 300 Kelvin e o coeficiente convectivo aí 25 watts por metro quadrado Kelvin, tá? E aí, o detalhe dessa questão aqui é, eu quero saber aqui qual é a temperatura da superfície 2 e qual é a temperatura 2A e qual é a temperatura da superfície 2 no material B, tá? Sendo que a gente já sabe que a temperatura nesse ponto aqui, ó, tá? Na parede interna aqui do cilindro, é de 500 Kelvin. Temos os raios aqui, ó, o raio externo 100 milímetros, o raio interno 50 milímetros, tá? Material A, material B. Eu tenho a condutividade térmica aqui do material A e também tenho do material B, tá? E o que eu quero é qual é a temperatura da superfície na parede externa aqui, tá? No material B e qual é a temperatura da superfície externa aqui na região do material A. Esse é o nosso objetivo, né? Achar essas duas temperaturas aí, tá? E é isso que a gente vai fazer. Para isso, né, a gente precisa pensar um pouquinho de como é que está disposto, de como é que a gente vai montar o nosso circuito térmico aqui, né, com as resistências térmicas. Tá? O que acontece? Essa temperatura de 500 Kelvin aqui, ela é uniforme, tá? Em toda essa superfície interna aqui, ó. Tá? Toda essa superfície interna aqui, ela é de 500 Kelvin. Então, eu vou colocar um primeiro nó aqui e eu sei que isso aqui é 500 Kelvin, tá? Se eu for partindo aqui na direção radial aqui, né? O que é que eu vou ter aqui? Observe que eu vou ter um nó aqui, tá? Que é a separação entre os materiais A e B, tá? Então eu vou ter um nó, eu vou ter uma divisão aqui. Deixa eu representar essa divisão aqui, tá? Entre o material A e o material B. E aí, o que é que eu sei aqui? Bom, partindo pelo material A, o que eu vou ter é uma resistência térmica aqui de condução, através do material A. Então, eu vou botar minha resistência térmica aqui. E, igualmente, aqui para baixo, eu vou ter uma resistência térmica referente ao material B. Tá? Pronto. Então, eu vou colocar aqui um A desse lado e um B desse lado, tá? Para a gente saber que tudo que tiver ali em cima é referente ao material A e aqui embaixo ao material B. Tá? Então, o que acontece? Então, a gente vai ter aqui, nesse ponto e nesse ponto aqui embaixo, ó, o que? As temperaturas da superfície, tá? Que vão ser as temperaturas nesse ponto aqui e nesse ponto, que é o que a gente quer saber, tá? E aí é o nosso objetivo. Partindo disso, o que é que eu tenho?
eu vou ter a resistência térmica agora de convecção aqui, tá? Só que eu vou ter uma resistência de convecção aqui, né? Saindo do material A e outra aqui saindo do material B, tá? Então eu vou ter uma resistência térmica aqui e outra saindo do material B, tá? E aí no final de tudo eu tenho a mesma temperatura, tá? Do ar externo, que é o T infinito, que é igual a 300 Kelvin, tá? Lembrando que o coeficiente convectivo é esse aqui. Então, observe que nós temos os extremos aqui. Eu tenho a temperatura na superfície interna e tenho a temperatura T infinito, tá? Do ar. Lembrando que aqui eu tenho uma resistência térmica de condução através do material A e aqui eu tenho uma resistência térmica de condução através do material B. Aqui eu tenho uma resistência térmica de convecção, tá? Que eu vou chamar de A também, e aqui uma resistência térmica de convecção, que eu vou chamar de B, tá? Então, como é que a gente vai dar partida na resolução desse exercício, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Lembrando que a ideia é descobrir, colocar em vermelho aqui, essa temperatura da superfície aqui. Eu vou chamar de TSA apenas, tá? E essa temperatura da superfície aqui em B, tá? É o que a gente quer descobrir. Bom, como a gente não tem essas temperaturas, tá? Não dá para a gente usar apenas um trecho aqui, tá? Do nosso circuito. Uma vez que eu preciso ter duas temperaturas aí extremas, tá? Para conseguir fazer o meu cálculo aqui utilizando o princípio das resistências térmicas, tá? Então, se as duas temperaturas extremas que eu tenho aqui é o 500K e o 300K, a temperatura da superfície interna, a temperatura T infinito aqui, o que é que eu vou fazer? Vamos então usar essas duas temperaturas e vamos usar ambas as resistências térmicas aqui que a gente tem, que é a resistência térmica de condução em A, a resistência térmica de convecção em A resistência térmica de condução em B e a resistência térmica de convecção em B, tá? Lembrando que a resistência térmica de convecção, lembrando de um cilindro aí, vai ser o ln do raio externo sobre o raio interno dividido por 2K vezes π, tá? Essa é a nossa resistência térmica de condução. Espera aí, não convecção. De condução, tá? E a nossa resistência térmica de convecção nada mais é do que 1 sobre o coeficiente convectivo vezes a área, tá? Lembrando que, gente, nós estamos falando de cilindros, então a gente sabe que o fluxo de calor não é constante nesse tipo de situação, tá? Então, nós devemos usar aqui a taxa por unidade de comprimento, tá? Para estar solucionando esse tipo de exercício, tá? Como o fluxo não é constante, eu não posso utilizar isso combinado com o circuito das resistências térmicas. Então, devemos proceder utilizando a taxa por unidade de comprimento. Por isso que entrou a área aqui, tá? Em questão. Bom, então vamos lá. O que é que eu sei aqui, gente? Bom, eu sei que o meu Q ele é igual ao ΔT sobre o somatório das resistências térmicas, tá?
Eu vou fazer de um modo direto, tá? Que é o seguinte, a gente está observando aqui que eu tenho uns nós aqui, ó, então meu circuito está em paralelo. Só que dentro desse circuito em paralelo, eu tenho um trecho em série aqui, tá? Então vai ser similar mesmo ao conceito utilizado nos circuitos elétricos, tá? Então, deixa eu apagar essas fórmulas aqui. Então, como é que devemos proceder? Sabemos que o meu Q ele é igual a ΔT sobre somatório das resistências térmicas. Então, deixa eu arrastar isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Então, o meu Q ele vai ser igual a ΔT vai ser as minhas duas temperaturas no trecho que eu vou analisar, tá? Então, aqui eu tenho 500 Kelvin, aqui eu tenho 300 Kelvin. Então, eu vou ter 500 Kelvin menos 300 Kelvin, tá? Sobre, agora eu quero o somatório das resistências térmicas, tá? E o que acontece? Eu vou ter que fazer a minha associação. O que é que eu sei, tá? Eu sei que quando o meu circuito é em paralelo, tá? A minha resistência equivalente ela é igual ao inverso, tá? Dos inversos das resistências, tá? Fica dessa forma, tá? Toda vez que eu tenho um circuito em paralelo, para eu achar a resistência térmica equivalente, eu faço desse modo, tá? Só que o detalhe é, dentro dos dois conjuntos aqui que estão em paralelo, tá? Eu tenho um trecho em série. Eu preciso considerar isso. Vale lembrar que no trecho em série eu apenas somo as resistências térmicas, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Então, o que é que eu sei? Eu sei que 1 sobre, né? Aí eu vou fazer o inverso das resistências térmicas. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, 1 sobre, bom, 1 sobre quem? O trecho que está em paralelo. Então, eu vou usar esse trecho aqui de cima. Tá? Esse trecho aqui de cima está em paralelo com o trecho embaixo. Então, pegando o trecho de cima aqui, o que é que eu sei? Eu tenho a resistência térmica de condução em A, tá? Mais a resistência térmica de convecção em A. Tá? Elas estão em série, por isso que eu estou somando elas aqui, tá? Só que elas duas em série, elas duas em série, esse conjunto delas duas em série, está em paralelo com esse outro conjunto aqui embaixo, tá? Então, usando essa fórmula aqui do lado, tá? Então, isso é somado com a resistência térmica de condução em B mais a resistência térmica de convecção em B, tá? Ok. Então, a minha expressão ela está toda feita aí, tá? Basta apenas a gente colocar as fórmulas aqui, substituir essa resistência pela fórmula aplicada para cada uma delas e resolver a questão. Deixa eu dar uma passada para o lado. Bom, então como é que vai ficar essa brincadeira? Bom, então já resolvendo ali, né? Como é que fica o meu Q? O meu Q, que é a taxa, já vou botar até a aspas aqui, tá? Que é a minha taxa por unidade de comprimento, tá? Vai ficar igual a quem? Bom, 500 menos 300, 200K, tá?
200K. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, que vai ficar um pouquinho grande. Então, o que é que eu tenho? Sobre o inverso de quem? Dos inversos das resistências, tá? Que estão dentro do conjunto em paralelo. Então, eu vou ter 1 sobre... O primeiro conjunto é a resistência térmica de condução e a convecção também em A. Bom, como a gente já lembrou, resistência térmica de condução em A vai ser o quê? Vai ser o Ln do raio externo. O raio externo é 100 milímetros, tá? Tá ali, o raio interno é 50, tá? Não preciso converter agora, já que é uma razão aqui de mesma unidade de medida, não precisa estar transformando, tá? Sobre, e o detalhe é, a resistência térmica de condução, um cilindro, como a gente falou, é Ln de R2 sobre R1, não é isso? Sobre 2 π vezes o K. Só que, gente, para esse exercício, o que acontece? Eu tenho apenas a metade da circunferência, tá? Então, eu não vou usar 2π, porque 2π seria se fosse a circunferência toda. Então, aqui é apenas a metade. Então, é apenas π, tá? Então, eu vou usar aqui... eu vou dividir por 2 essa minha área, né? Então, a gente vai usar aqui apenas o π, tá? Não vai usar o 2. Então, como é que fica aqui na minha expressão? π vezes o K do material A, tá? Mais a resistência térmica de convecção, 1 sobre coeficiente convectivo, H, vezes a área, tá? E essa área aqui, gente, é a área externa, tá? Que é onde está ocorrendo a convecção, é na parte externa da circunferência. Mais, tá? 1 sobre, resolvendo essa partezinha agora aqui, resistência térmica da condução em B. Bom, é o mesmo cilindro, então Ln de 100 sobre 50 dividido por quem? Π apenas, também metade da circunferência, vezes K, só que agora o material B, mais 1 sobre coeficiente convectivo vezes a área externa, tá? Observe que o valor da resistência térmica de convecção vai ser a mesma, tá? Tanto do material A quanto do material B, já que não depende do tipo do material, e sim do coeficiente convectivo e das áreas que nesse caso vão ser as mesmas, tá? Tá, então prosseguindo, vamos fazer as nossas substituições aqui. Então, aqui, aí. Então, como é que vai ficar aqui, tá? Então, eu tenho que o nosso Q, linha, né, é igual a quem? 200K sobre, tá? 1 sobre, vamos lá, 1 sobre o Ln de 100 sobre 50 sobre π vezes o K, tá? O K do material A, condutividade térmica, tá aqui pra gente, 2, tá? E o B é 0,25. Então, 2 watts por metro Kelvin, tá? Mais aqui, 1 sobre coeficiente convectivo, 25, tá? 25 watts por metro quadrado Kelvin, vezes a área. Lembrando que eu estou fazendo taxa por unidade de comprimento. Eu não tenho o comprimento, eu só não vou colocar o comprimento aqui. Aqui também, como é que eu vou calcular a área? Mesma coisa, tá? É apenas metade da circunferência.
Porque eu estou analisando a convecção no material A, tá? É aqui, ó. Tá? Então a área também é apenas a metade da circunferência, tá? A outra metade vai estar com o material B. Então, a minha área, π seria 12πr, né? Nós vamos usar apenas π vezes o R. E o raio é o raio externo, que é 100 milímetros, e eu vou converter agora para metros, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a nossa expressão. Pronto, mas agora vamos para o lado de cá, para esse lado aqui, tá? Vou ter 1 sobre, mesma coisa aqui, ln de 100 sobre 50 sobre π vezes K do material B, 0,25 watts por metro Kelvin. 25 aqui, tá? Deixa eu melhorar aquilo ali. 0,25 watts por metro Kelvin. Mais convecção 1 sobre 25 watts por metro quadrado Kelvin vezes π vezes 100 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Bom, então, coloquei tudo aqui na minha expressão. Então, como é que vai ficar? Resolvendo tudo bonitinho aqui. Então, o meu Q ele vai ser igual a quem? 200 Kelvin aqui em cima. Repetindo a expressão. 1 sobre... Pronto. 1 sobre... Vou resolver essa expressão aqui embaixo, tá? Essa parte aqui e essa parte aqui. Então, falando a primeira parte da condução ali, então eu tenho π vezes 2 a menos 1 vezes o ln de 100 sobre 50. Então eu tenho aqui 0,1103, arredondando, né? E aí o que acontece aqui? Esse metro Kelvin ele vai subir e esse watt vai ficar aqui embaixo. Mais a parte da convecção agora ali, eu vou ter 25 vezes π vezes 100 vezes 10 a menos 3 a menos 1. Eu tenho 0,1273, tá? Esse metro quadrado vai cortar com esse metro aqui em cima, tá? Então vai ficar também metro Kelvin por watt, tá? Mas, resolvendo o outro lado agora, 1 sobre... Então eu vou ter ali π vezes 0,25 a menos 1 vezes o ln de 100 sobre 50, 0,8825, tá? Metros Kelvin por watt, mas o resultado vai ser o mesmo da convecção, tá? Eu só vou transferir 0,1273 metro Kelvin por watt. Ok. Então, então continuando aqui nossas continhas, ó, vou fazer aqui embaixo, como é que vai ficar? O meu Q vai ser igual a 200 Kelvin, tá? 1 sobre... Aí vamos resolver. Primeiro eu vou resolver esse trecho aqui, tá? Então, resolvendo esse trecho aí, 0,1103 mais 0,1273 elevado a menos 1. E eu fico com 4,2875. Esse watt vai subir, tá? E esse metro Kelvin vai ficar embaixo.
mais a mesma coisa para o lado de cá, tá? Resolvendo agora esse lado aqui, eu tenho 0,8825 mais 0,1273 a menos 1, eu tenho 0,9903 watts por metro Kelvin. Resolvendo agora toda essa expressão aqui, o que é linha, né? Eu vou ter que a minha taxa por unidade de comprimento vai ser igual a 200 Kelvin sobre, resolvendo essa expressão, 4,20875 mais 0,9903 elevado a menos 1, eu tenho 0,19234, tá? E aí, metro Kelvin por watt, sendo que esse Kelvin vai cortar com esse Kelvin, esse watt vai subir, então eu tenho que a minha taxa por unidade de comprimento vai ser igual a 1039,825, ou aproximadamente aí 1040 watts por metro, tá? Bom, o que é que isso quer dizer para a gente? Achei a minha taxa por unidade de comprimento aqui. Bom, partindo disso, o que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu desenhar de novo o nosso circuito aqui. Era dessa forma. Então, lembrando, aqui 300K, aqui 500 Kelvin, lá 300 Kelvin. Aqui uma resistência térmica de condução em A. Aqui a resistência térmica de convecção através de A. Resistência térmica de condução em B. E aqui de convecção em B. E a gente quer saber essa temperatura 2 aqui no material B e essa temperatura 2 aqui no material A. É o nosso objetivo, tá? E aí a gente descobriu o quê? Que a taxa por unidade de comprimento total, por que total? Porque a gente já considerou todas as resistências aqui, a gente já fez a associação, né? E achou a taxa de transferência total, que deu aí aproximadamente 1040 watts por metro, tá? Só que o detalhe é, para eu descobrir essas temperaturas individuais aqui, ó, tá? Essa aqui e essa aqui, eu preciso saber a taxa por unidade de comprimento em cada trecho, tá? Eu preciso saber a taxa nesse trecho de cima e eu preciso saber a taxa nesse trecho de baixo. O que é que eu sei? A soma dessas duas taxas, a de cima e a de baixo, é a taxa total, que é 1040. Então, basta eu calcular uma das taxas. Por exemplo, se eu calculo a taxa de cima, basta eu fazer uma subtração da total pela taxa de cima, que eu já acho a taxa de baixo, tá? E é o que nós vamos fazer agora. Porque o que é que a gente sabe, né? Bom, eu sei que a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento no trecho de cima é igual à diferença de temperatura sobre o somatório das resistências térmicas no trecho de cima, tá? Que é o quê? A diferença de temperatura é a mesma, tá? 500 Kelvin para 300 Kelvin. Então, são 200 Kelvin. E agora, analisando apenas o trecho de cima, o que é que eu tenho? Eu tenho uma região ali em série, tá? Eu tenho a resistência de condução em A somado com a resistência de convecção em A. Então, o que eu vou ter aqui é a resistência térmica de condução em A mais a resistência térmica de convecção, tá?
em A. Isso vai ser igual o quê? Para a gente ganhar tempo, vamos voltar aqui. A gente já fez essa conta aqui, tá? A gente já fez essa conta aqui. E se a gente voltar aqui nos nossos cálculos, a gente já fez o somatório da resistência térmica da condução em A com a convecção em A, tá? Que nada mais é do que a resolução desse cara aqui, ó, tá? Então, resolvendo isso aqui, essa partezinha aqui, ó, a gente achou quanto? É esse trecho aqui. Então, a gente achou 4,2875 watts por metro Kelvin. Então, isso aqui vai dar 200 Kelvin sobre 4, esqueci, vamos lá de novo. 208,75. É 208,75. Isso. Metro Kelvin por watt, tá? Então, esse Kelvin, ele vai cortar com esse Kelvin aqui, tá? Só um detalhe, gente. Aqui fica metro Kelvin por watt, tá? Lembrando que nessa expressão que a gente usou aqui, ó, na verdade, não. Espera aí. Só interessa pra gente a parte de baixo aqui, tá? Que é 0,1103 mais 0,1273. Aqui, na verdade, já está esse resultado aqui, ele já está invertido aqui, né? Já é 1 sobre isso. O que a gente quer é só isso aqui. Então, vamos consertar lá. O resultado disso aqui dá 0,2376, tá? Essa soma aqui. 0,2376. Tá? Então, como é que fica aqui meu resultado? Então, a minha taxa por unidade de comprimento que passa em cima é o que? 841,751 watts por metro. Ótimo. Porque o que é que eu sei, né? Falamos agora há pouco. O que é que eu sei? Eu sei que a minha taxa total nada mais é do que a minha taxa de cima mais a minha taxa de baixo. Então, a minha taxa de baixo nada mais é do que uma subtração da taxa de cima, 1040, menos, ou da taxa total, 1040, menos a taxa de cima, né? Que é 841,751. Isso tudo aqui em watts por metro. Então, a minha taxa de baixo vai ser quanto aí? 1040 menos 841,751. Então, a minha taxa de baixo vai ser 198,249 watts por metro. Agora sim, estamos chegando lá. Então, sabendo esses 12 resultados, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu anotar eles num tamanho menor aqui. Então, o que de cima é igual a 841,751 watt por metro. E o que de baixo? 198,249
watts por metro. Bom, opa, deixa eu voltar aqui. Bom, já sabemos a taxa em cima e a taxa embaixo. O que nos resta agora é achar as temperaturas que nós queremos. Novamente, vou trazer o circuito aqui para a gente lembrar. Novamente, eu vou trazer o circuito aqui. Tá aí o nosso circuito. E o que interessa para a gente... Opa, apaguei demais aqui. Pronto. Aqui 300 Kelvin. E o que interessa para a gente aqui é justamente achar aquelas temperaturas. Essa aqui e essa aqui. E o que é que eu já tenho? Eu já tenho a minha taxa no trecho de cima e a taxa no trecho de baixo. Lembra que a taxa ela é constante aqui, tá? Então, o que é que eu sei? Eu sei que a minha taxa de transferência em cima, tá? Ela é igual tanto a essa resistência aqui de condução em A, quanto essa resistência de convecção em A, tá? Aí a gente usa a que a gente quiser para a situação aqui. Eu vou usar a convecção por ela ter uma expressão mais simples, tá? Se eu usar a convecção, a minha diferença de temperatura vai ser a temperatura da superfície em 2, né, em A, e 300 Kelvin. Se eu usasse condução, bastaria eu pegar 500 K como intervalo, né, 500 K, e a temperatura da superfície 2. Lembra que eu tenho que abraçar a região que eu estou analisando, né, com as temperaturas. Tá? Então, nesse caso, a minha taxa de cima vai ser igual a quem? O que acontece? Eu vou usar aqui a resistência térmica de convecção, tá? Em A, para fazer essa continha. Analisando o nosso desenho, tá? A gente sabe que a transferência de calor ela vai se dar de dentro para fora, tá? O calor vai estar saindo. Então, a temperatura menor de todas aqui vai ser a temperatura do ambiente, tá? Que é 300 Kelvin. Então, o que é que eu sei? Para fazer a minha diferença de temperatura aqui, já que eu vou usar a resistência térmica de convecção, eu vou ter temperatura da superfície 2 em A, menos T infinito, que é a menor, 300 Kelvin, tá? Sobre somatório das resistências térmicas. Como só tem uma aqui, tá? Eu só vou usar a resistência de convecção, que a gente sabe que é 1 sobre coeficiente convectivo, 25 watts por metro quadrado Kelvin, vezes a área, tá? Que vai ser π vezes o raio externo, que é 100 vezes 10 a menos 3 metros. Vale lembrar que nós também já fizemos essa continha aqui, tá? Então, lembrando que isso aqui é a resistência térmica de convecção em A. Então, como é que fica? Então, eu fico com TS2A, ele é igual a quem? Ao Q de cima, vezes a resistência térmica de convecção em A, mais 300 Kelvin. Tá? Então, quem é a minha temperatura na superfície 2 em A? O Q de cima a gente já sabe, 841,751 watts por metro. Vezes resistência térmica de convecção em A. Já fizemos essa conta, tá? Vamos voltar aqui. Essa continha aqui nós já fizemos, tá? Essa continha a gente fez aqui, tá?
que é esse resultado aqui, gente, ó. Que é esse aqui, 0,1273, tá? Metro Kelvin por watt. 0,1273. Vamos voltar lá. Então, 0,1273 metro Kelvin por watt. É isso aqui, mais 300 Kelvin. Lembrando que esse watt vai cortar com esse watt, esse metro vai cortar com esse metro, eu só fico com Kelvin. Então, a minha temperatura da superfície 2 em A vai ser igual a quem? 841,751 vezes 0,1273 mais 300, 407,155, tá? Kelvin. Bom, a mesma coisa eu posso fazer com o trecho de baixo, tá? Similarmente, temos já a taxa que passa embaixo, tá? E eu vou pegar novamente a resistência térmica de convecção, que lembrando é o mesmo resultado aqui de cima, tá? Então, a minha temperatura da superfície 2 em B vai ser igual ao Q de baixo vezes a resistência térmica de convecção em B mais 300 Kelvin. Então, a minha temperatura superfície 2 em B é igual ao Q de baixo. Foi que deu Q de baixo. 198,249. 198,249 watts por metro vezes resistência térmica de convecção em B. É a mesma resistência de convecção em A. 0,1273. 0,1273 metro Kelvin por watt. Vai cortar o watt com watt, metro com metro. Mais 300 Kelvin. Então eu tenho que a minha temperatura da superfície 2 em B, e aí resolvendo completamente a questão, vai ser 198,249 vezes 0,1273 mais 300. E eu tenho que a minha temperatura da superfície 2 em B é 325,237 Kelvin. Então, está resolvido aí essa questão trabalhosa do Encropera, tá, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.